Olá, seja bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Nossos destaques de hoje são: MEC destaca participação da OAB na ampliação de verbas para a educação. A OAB tem participado, junto com as demais entidades representativas da sociedade civil, de um grande esforço nacional para que parte do orçamento seja efetivamente destinado aos gastos que são prioritários na nossa sociedade, que são os gastos com saúde e os gastos com educação. Conselho Federal da OAB cria comissão especial de apoio ao professor de direito. OAB Nacional fala dos principais problemas do processo judicial eletrônico. Você confere tudo isso agora no programa OAB Nacional. A participação do Conselho Federal da OAB na aprovação da lei que destina parte dos royalties do petróleo para a educação foi destacada pelo Ministério da Educação. Segundo o MEC, o apoio da ordem foi fundamental para a sanção do projeto. A afirmação foi feita pelo secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, Jorge Rodrigo Araújo Messias, durante a realização de audiência pública sobre o ensino do direito, promovida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo o secretário do MEC, o Ministério tem convicção da importância dos royalties do petróleo para a educação e da participação expressiva da OAB na aprovação da medida. Ele destacou ainda que a entidade se posicionou firmemente em favor da educação do país. A OAB Nacional se engajou na luta pela melhoria no ensino brasileiro desde o período em que a proposta tramitava no Congresso Nacional. A OAB tem participado, junto com as demais entidades representativas da sociedade civil, de um grande esforço nacional para que parte do orçamento seja efetivamente destinado aos gastos que são prioritários na nossa sociedade, que são os gastos com saúde e os gastos com educação. A lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff em setembro deste ano determina que 75% dos royalties do petróleo sejam destinados para a educação pública e 25% para a saúde. Pelo texto, a aplicação de 50% dos recursos do Fundo Social vai para a saúde e para a educação até que se cumpra a meta de aplicação de 10% do Produto Interno Bruto em educação. Para a ordem, é essencial que parte dos recursos públicos sejam destinados à educação. Nós temos que oferecer iguais oportunidades educacionais para a totalidade da população, para os mais ricos, para a classe média, mas também para os mais pobres, que têm todo o direito a uma educação de qualidade, e isto só será feito quando tivermos recursos públicos significativos, efetivamente destinados para os gastos com educação. Ordem dos Advogados do Brasil criou a Comissão Especial de Apoio ao Professor de Direito para que os direitos dos advogados que trabalham no ensino jurídico sejam protegidos e para a defesa das garantias trabalhistas. O Conselho Federal da OAB criou a Comissão Especial de Apoio ao Professor de Direito. O presidente nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, falou que a ideia de criar a comissão veio dos fóruns regionais de educação jurídica, para que haja proteção dos direitos dos advogados que trabalham no ensino jurídico e para a defesa das garantias trabalhistas. O presidente Marcos Vinícius ressaltou ainda que o objetivo da criação da comissão é aproximar da entidade o advogado que atua na academia, defender melhores condições de trabalho e lutar pela formação profissional na base. O secretário-geral adjunto da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Stabile, falou que a comissão representa para a OAB. A constituição desta comissão pelo Conselho Federal representa a preocupação da advocacia brasileira com os rumos do ensino jurídico. Entre todos os tópicos que é preciso discutir na questão do ensino jurídico, um tópico fundamental é a valorização do professor. Só se pode ter ensino jurídico de qualidade se nós temos um professor qualificado, capacitado, bem remunerado, com carga horária compatível com as suas energias, as suas possibilidades de dar uma boa aula, de ministrar um bom conteúdo para os alunos.
E o Conselho Federal vem envidando todos os esforços e, através dessa comissão, pretende sim colocar em debate, junto às faculdades, junto aos cursos jurídicos, junto ao MEC, junto à comunidade jurídica, melhores condições de trabalho para o professor, condições dignas de trabalho. Ele falou também qual o papel que espera que a comissão desempenhe daqui para frente. É preciso hoje no Brasil, quando se fala em melhorar e aperfeiçoar o ensino jurídico, é preciso debater muitas matérias. É preciso debater grade curricular, é preciso debater aperfeiçoamento de critérios de avaliação, é preciso debater número de alunos em sala de aula, melhoria e estruturação de estágios supervisionados, número de horas-aulas de professores. E ninguém melhor para debater isso do que os próprios professores, coordenados por uma comissão, podem trazer as soluções necessárias, porque é o professor que vive o dia a dia das universidades, é o professor que vive os problemas de sala de aula, é o professor que sente os problemas da grade curricular que precisa ser atualizada dentro das necessidades de hoje, do direito de hoje, com o processo judicial eletrônico, com as reformas da legislação, de Código Penal, de Código de Processo Civil, os novos estatutos que vêm chegando. Tudo isso precisa ser debatido por aqueles que vivem, que têm a experiência. Então, essa comissão pode trazer o professor ao centro do debate para que possamos, sim, melhorar o ensino jurídico, que é o que pretende toda a comunidade jurídica brasileira. Mais um advogado foi assassinado no país. O crime aconteceu no último dia 5, em Belém, no estado do Pará. Dácio Antônio Gonçalves Cunha, de 42 anos, foi brutalmente assassinado com 2 tiros na cabeça, em frente à casa onde morava. O autor dos disparos é um motociclista que estava acompanhado de outro homem. Os 2 ainda não foram identificados e conseguiram fugir. Esse é o 11º caso de atentado contra advogados no estado nos últimos 2 anos. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a seccional paraense estão acompanhando o caso. A suspeita é de que o homicídio tenha ocorrido em virtude do exercício profissional de Dácio, já que ele atuava na área civil e criminal. O Conselho Federal da Ordem afirmou que está atento ao caso e acompanhará de modo diligente a investigação. O julgamento de outro caso de assassinato de advogado deve acontecer neste mês. Já em 2009, o advogado e vereador Manuel Bezerra de Matos Neto também foi assassinado com tiros enquanto estava em uma casa de veraneio na Paraíba. O julgamento dos 5 réus envolvidos no crime ocorrerá dia 18 de novembro e será avaliado pelo júri popular. O presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização do Advogado, Leonardo Ascioli, irá acompanhar o júri. E o presidente da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativa do Advogado da OAB Pernambucana, Maurício Bezerra, atuará como assistente de acusação. E no próximo bloco você confere. Câmara aprova conquistas da advocacia no novo CPC. O programa OAB Nacional volta em instantes. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto base da parte geral do novo Código de Processo Civil. A proposta votada traz inúmeras vitórias à advocacia brasileira. A primeira parte do Código de Processo Civil, aprovada pelos deputados, vai do artigo 1º ao artigo 318, trazendo mudanças importantes que fortalecem a advocacia brasileira. Dentre os itens aprovados estão o que determina que os honorários têm natureza alimentar, o tratamento igualitário com a fazenda pública, intimação na sociedade de advogados e carga rápida em 6 horas,
o fim da compensação de honorários, a sua percepção pela pessoa jurídica e os honorários recursais, com regras que impedem o aviltamento na fixação do valor da sucumbência. Também foram aprovadas as regras que determinam a contagem de prazos em dias úteis para permitir que os advogados descansem no fim de semana, férias para os advogados, abrindo espaço para que os profissionais tenham 30 dias de férias por ano. Pelo texto, o curso do prazo processual será suspenso entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, além de ordem cronológica para julgamentos, que exige que o julgamento dos processos ocorra conforme ordem cronológica de chegada à vara ou tribunal, já que atualmente não há regra e cabe ao juiz escolher qual processo julgar primeiro. As matérias já haviam sido aprovadas pelo Senado e agora dependem apenas da sanção presidencial para entrar em vigor. Mas o texto ainda pode sofrer modificações, já que destaques que excluem trechos da redação ainda serão analisados pelos deputados. Depois da análise na Câmara, a proposta vai para o Senado. O presidente da Comissão Especial de Direito e Tecnologia do Conselho Federal da OAB, Luiz Cláudio Alemã, falou dos problemas que os advogados brasileiros têm enfrentado com a implantação do processo judicial eletrônico nos dias de hoje. Ele destacou também as medidas que a Ordem já está tomando para reverter este quadro. Luiz Cláudio Alemande, que preside a Comissão Especial de Direito e Tecnologia do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, afirma que os problemas referentes ao processo judicial eletrônico existem e que o sistema ainda não está pronto para um bom funcionamento. Realmente existem problemas, ao contrário do que foi noticiado, o sistema não está pronto, temos muito ainda a sugerir, a opinar. E os 63 itens que foram encaminhados para o Conselho Nacional de Justiça, uma grande parte, as respostas do Comitê Gestor solicitando a participação da Ordem nos grupos de funcionalidade. Ora, eu indico o problema, peço solução e a resposta é: advocacia, monte o grupo e venha fazer. Não é isso que nós estamos pedindo. O presidente da comissão explicou ainda que o PJE é um projeto para a nação e, com isso, precisa de mais governança e mais responsabilidade das autoridades. Nós estamos pedindo um pouco mais de governança, um pouco mais de responsabilidade, porque esse é um projeto para a nação. É um projeto do Poder Judiciário para os jurisdicionados, para os advogados, para os juízes, para o Ministério Público, ou seja, para todos aqueles envolvidos com a justiça brasileira. Luiz Cláudio Alemã ressaltou quais são os principais problemas que hoje o PJE enfrenta e pediu mais atenção às autoridades para que a ordem, que é a favor do processo judicial eletrônico, possa ser implantado corretamente. A intimação pelo painel eletrônico. O advogado clama pela intimação através do diário eletrônico. O segundo, a respeito aos idosos. Um terceiro, que seja observado as regras da acessibilidade. Nós temos hoje 1.149 deficientes visuais e esses itens não estão sendo apresentados, embora já tenha se ventilado que o sistema está pronto. Por favor, nos atenda, não jogue para cima da advocacia dizendo que vocês estão obrigados a constituir um grupo de especificidade com técnicos. Eu estou lhe pedindo, já estou lhe entregando a sugestão. Por favor, atenda a advocacia. O presidente da Comissão Especial de Direito e Tecnologia do Conselho Federal da Ordem, Luiz Cláudio Alemã, falou também que a OAB já está tomando algumas medidas para minimizar os problemas do PJE. Em primeiro lugar, fazendo essa exposição, apresentando os problemas, as sugestões, afinal de contas, nós somos os usuários. E num sistema, os usuários são os que levam a informação aos gestores, ao analista de sistema, quem está desenvolvendo o sistema. É uma informação privilegiada. Ele falou também do trabalho que está sendo feito dentro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Desenvolvemos algumas diretrizes dentro do Conselho Federal, usando toda a capilaridade da Ordem dos Advogados, de todo o sistema,
Conselho Federal, seccionais, subseções. E falou sobre o curso de certificação digital e peticionamento eletrônico que a OAB está desenvolvendo junto aos advogados por meio da Escola Nacional de Advocacia e em conjunto com as seccionais. Começamos a treinar os advogados pela ENA e a ENA, por sua vez, treinando os advogados utilizando as escolas superiores de advocacia das seccionais. Estamos atingindo uma quantidade muito grande de advogados que estão sendo treinados. Hoje mesmo, Minas Gerais, nós estamos lá com 10 cidades com treinamento simultâneo. Estamos também treinando o advogado no certificado digital, ou seja, uma capacitação com a utilização do certificado digital. O diretor-geral da Escola Nacional de Advocacia, Henri Clay Santos Andrade, afirmou que o PJE é um instrumento do exercício da advocacia e falou das principais atividades que a Escola Nacional tem realizado nos últimos meses. Olha, a Escola Nacional de Advocacia está imbuída num projeto nacional de inclusão digital da advocacia brasileira, dos advogados. Hoje a justiça brasileira está implementando uma nova vertente de funcionamento com a implantação do processo eletrônico. E o processo eletrônico é o instrumento do exercício da advocacia, é a porta de entrada do cidadão para reaver o seu direito, para proteger os seus direitos e garantias. Então é fundamental que o processo eletrônico seja debatido na seara administrativa, como tem feito a OAB junto aos tribunais, junto ao CNJ e também ao mesmo tempo capacitando os advogados com essa nova vertente da justiça, que é uma realidade irreversível, um caminho sem volta, mas que precisa efetivamente ser aprimorada e a OAB está preocupada com isso. Estamos aqui, inclusive, no Congresso Nacional, atentos ao projeto do novo Código de Processo Civil, que muda muito dentro dessa seara de mudanças estruturantes da justiça brasileira, porque passa o processo judicial eletrônico e com o novo Código de Processo Civil. Nós, da OAB, da Escola Nacional de Advocacia, estamos acompanhando esses processos de atualização do exercício profissional. Um outro problema que os advogados enfrentam é com relação ao alto custo do certificado digital. Mas a Ordem, além de já ter firmado uma parceria para que esse valor caia, foram criadas linhas de créditos. O Conselho Federal agora, numa parceria com a CertSign, reduziu o preço desse certificado digital. Estamos criando também linhas de crédito para que os advogados possam comprar e também aparelhando todas as salas e todas as seccionais com equipamentos mais modernos via o fundo do FIDA. Com relação aos problemas enfrentados com a internet, principalmente no que diz respeito aos estados do Norte, o Conselho Federal da Ordem já está trabalhando para que o PJE possa atender todo o Brasil. Estamos agora enfrentando o problema da internet, ou seja, estamos notificando a Anatel, estamos notificando as empresas de telefonia e solicitando que elas cumpram as regras estabelecidas pela agência reguladora, porque é impossível você pensar o Brasil como o processo eletrônico no Brasil, olhando apenas por Brasília, até Sobradinho, se no máximo. Nós temos um Brasil e nós temos os estados do Norte que são muito mal servidos de telefonia e de rede de internet. E depois do intervalo você vai ver. Conselho Federal da OAB presta homenagem a professores de direito. A gente volta já. Na última audiência pública sobre o ensino jurídico do país, que ocorreu em Brasília, o Conselho Federal da OAB homenageou todos os professores de direito. E para representar todos esses educadores, o professor e ex-reitor da Universidade de Brasília,
José Geraldo de Souza foi convidado pelo Conselho Federal da Ordem por ser considerado um símbolo da qualidade do ensino jurídico. A Ordem dos Advogados do Brasil fez uma homenagem para todos os professores de direito na última audiência pública sobre o ensino jurídico, que ocorreu na sede do Conselho Federal da Ordem. O presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho convidou o professor e ex-reitor da Universidade de Brasília, José Geraldo de Souza Júnior, para receber essa homenagem, pois o considera um verdadeiro símbolo da qualidade do ensino jurídico. O reitor, o professor, com certeza também, o educador, mas certamente esse ser humano tão expressivo. Homenagear o professor Zé Geraldo é homenagear a humanidade. O homenageado, o professor José Geraldo de Souza, falou da importância em se valorizar o professor de direito e da satisfação em estar presente na audiência pública sobre o ensino de direito. O grande simbolismo desta homenagem está no reconhecimento do que representa em relação ao ensino do direito e sua função na sociedade e na cultura, o papel do professor. O professor é o carrefour onde se encontram todas as intenções de construção dos paradigmas da educação jurídica, e ele será ou o dique que a represará, se não for capaz de reconhecê-las e traduzi-las adequadamente, ou será o canal por onde as proposições avancem, né? Nele, esse processo se consuma ou se materializa plenamente. O ex-reitor da UNB declarou que durante a sua trajetória como professor e advogado, ele se reconheceu em cada conceito e proposições colocadas em questão durante a audiência sobre o ensino jurídico no país. Na medida em que todas as instituições, entidades, todas as expressões desse campo foram se manifestando, e o fizeram não em sentido protocolar, porque elas se manifestaram como parte ativa do sentido próprio de uma audiência pública, com conceitos, proposições, afirmações de responsabilidade, né? Mas, na medida em que todos se manifestavam, eu fui, de alguma maneira, não sei se isso é condição da idade ou o que seja, né, me reconhecendo como parte de cada uma delas em algum momento da minha trajetória de professor e de advogado. José Geraldo de Souza falou ainda da sua brilhante trajetória na carreira jurídica e do seu empenho e luta por um ensino jurídico de qualidade, e a mais marcante de sua vida. Participei da primeira reunião de fundação, na ABED participei da reunião de fundação, em cada uma das instituições que aqui se manifestaram, me senti parte dela, e notadamente da nossa comissão de, inicialmente, Ciência e Ensino do Direito, 1990, depois Comissão de Ensino do Direito, depois, como agora, a Comissão Nacional de Educação Jurídica, né? Então, já são, senhores membros, presidente Eide Bardi, 18 anos nessa função, e quero dizer aos senhores conselheiros que foi, talvez, a mais marcante experiência de minha vida, né? Não deixei de participar sequer do lado governamental, né? Porque, circunstancialmente, num período, cheguei a exercitar a função de diretor do Departamento, então, de Política do Ensino Superior, de onde se originou a Secretaria de Regulação, né? E, nessas circunstâncias, acabei participando de todas essas dimensões que aqui foram figuradas, né? Participei de todas as edições do Provão, participei da primeira edição do ENAD, fui membro da comissão dos Sinais, que criou o sistema de educação, integrei a comissão de especialistas do MEC, né? E, como já disse,
participei dos trabalhos ao longo de 18 anos da Comissão de Ensino do Direito. A emoção de ter sido reitor da Universidade de Brasília é grande, mas para José Geraldo de Souza, trabalhar na sala de aula é o lugar onde ele se sente mais realizado. Eu queria dizer que talvez aí esteja a condição de atributo dessa designação, mas eu queria dizer que ao longo dessa vivência, que culminou com o fato de que pude ser reitor de uma universidade, né, eu vivi o aprendizado de poder um dia voltar à sala de aula, que é o lugar nativo onde nós nos realizamos. E estou agora na condição permanente de professor, da qual nunca me afastei. O importante papel da OAB em abrir a discussões sobre o acesso à justiça e por um ensino de direito de qualidade foram colocadas pelo professor. 2 temas, entretanto, aparecem em todas as conferências, Um é o acesso à justiça, que foi sendo construído desde uma dimensão técnica a uma dimensão institucional, a uma dimensão ética, a uma dimensão humanista, até se consumar numa referência fundante de direitos humanos, Virgínia. O outro tema é o ensino do direito, em todas as conferências. Na primeira, sob a perspectiva de um certo receio da proliferação dos cursos jurídicos na famosa conferência de Rui de Azevedo Sodré, em que ele se assustava com o número excessivo de cursos no país, cerca de 20. Cerca de 20. Mas levando em conta a necessidade de que os cursos cumprissem aquilo que é a construção histórica da OAB. Consumar no seu mandato a tese que marcou o seu papel institucional, de que ela atuava numa linha de formação em que ela concretizou um ideal republicano. E afirmou que a advocacia é a única expressão da essencialidade da administração da justiça. A advocacia é a única carreira constitucionalizada na nossa experiência. Porque é a única que, na Constituição, tem uma definição de objetivo fundamental, a de ser a expressão da essencialidade da administração da justiça. O professor José Geraldo de Souza se sentiu honrado com a homenagem e parabenizou a todos aqueles que, de alguma forma, põem em prática as ideias e princípios para um bom ensino jurídico. Como professor, me sinto extremamente, não José Geraldo, mas o professor, né? Reconhecido na homenagem que a OAB faz, numa sessão em que a audiência pública abre temas candentes da nossa época e da nossa conjuntura, né? E o faz numa audiência pública com o uso qualificado dos novos instrumentos democráticos, né? Mas não perdendo de vista os atores e aqueles que, no seu cotidiano, cumprem a função responsável de dar sentido e realidade àquilo que nós construímos do ponto de vista das nossas ideias, dos nossos princípios e da nossa experiência. Muito obrigado. Veja no próximo bloco. Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas fala das atividades já realizadas pela entidade em prol dos advogados. O programa OAB Nacional volta já.
O Conselho Federal da OAB divulgou o relatório das atividades realizadas de fevereiro até setembro deste ano pela Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas. O programa OAB Nacional entrevistou o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas, José Luiz Wagner, que fez um balanço da atuação da entidade para garantir os direitos dos advogados. A TV OAB recebe hoje o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas e Conselheiro Federal pelo Estado do Amapá, Dr. José Luiz Wagner. Dr. José, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar me dirigindo aos colegas advogados em todo o país para falar a respeito da questão relativa à defesa das prerrogativas. Dr. Wagner, a criação da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas foi o primeiro ato da atual gestão do Conselho Federal da OAB. Qual o objetivo da Procuradoria? Na verdade, o Dr. Marcos Vinícius, e a sua diretoria tiveram a sensibilidade de compreender a importância que tem para a Advocacia Nacional a defesa das prerrogativas do advogado, ou seja, a garantia de que ele possa exercer livremente a sua profissão com todas aquelas, digamos assim, aqueles direitos previstos na legislação. E a Procuradoria, ela foi criada como um instrumento para agilizar a defesa desses direitos. Então, a grande finalidade da Procuradoria é justamente essa, é tornar mais ágil por parte do Conselho Federal e particularmente por parte também da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, que é uma das comissões permanentes mais importantes do Conselho Federal e que sempre teve uma atuação muito grande, tornar mais efetiva esta atuação, na defesa dos direitos da advocacia de um modo geral e de cada advogado em particular, quando os processos, principalmente processos judiciais, chegarem aos tribunais superiores. A Procuradoria começou a atuar já tem 9 meses. Qual o balanço que o senhor faz desse período? Os advogados têm feito reclamações? Quais as principais reclamações? Na verdade, o que está acontecendo? Um dos principais problemas que têm sido trazidos à Procuradoria é a questão do aviltamento dos honorários. Nós temos recebido muitas reclamações nesse sentido, também reclamações relativas ao pagamento de honorários de advogados dativos, a questão do recebimento dos advogados por juízes, integrantes do Ministério Público e outras autoridades, alguns casos de prisão de advogados que não está respeitando a regra, tem que ser em sala do Estado Maior, e entre outras questões. Foi criada a Ouvidoria Geral. Os advogados têm usado esse meio para trazer os principais problemas à Procuradoria? Na verdade, o que acontece? As reclamações encaminhadas através da Ouvidoria Geral, elas são selecionadas dentro do Conselho Federal por área de atuação. Então, aquilo que se refere a prerrogativas vem para a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas. E existe a Ouvidoria dos Honorários, que está, inclusive tem um banner na página, onde os advogados entram justamente para questionar a questão relativa aos honorários advocatícios aviltantes. Então, nesse caso, vem diretamente para nós. Então, realmente, a gente está tendo um trabalho integrado com as duas ouvidorias criadas. Dr. Wagner, uma das principais ações da Procuradoria foi a realização do primeiro Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas. Como é que foi esse encontro? Na verdade, é uma atividade conjunta da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas e da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas, muito bem presidida pelo doutor e nosso colega no Conselho Federal, Dr. Leonardo Accioli. Bem, foi realizado esse encontro, em conjunto, obviamente, com a diretoria também, foi realizado esse encontro, onde reunimos representantes de praticamente todas as seccionais, sejam os presidentes das comissões de defesa prerrogativa das seccionais, sejam os procuradores regionais, e tivemos oportunidade de falar sobre o trabalho que está sendo desenvolvido pelo Conselho Federal e também ouvir dos colegas a realidade, os trabalhos que estão sendo feitos nos estados. E aí discutimos também uma série de temas de interesse geral. Então o objetivo nosso com essa primeira reunião e com as reuniões que certamente se seguirão durante essa gestão é tentar se fazer uma radiografia do que está acontecendo em termos de defesa de prerrogativas e de lesão às prerrogativas, que digamos que é o primeiro momento desse processo, que leva à defesa das prerrogativas, fazer um levantamento disso e tirar algumas linhas gerais
de atuação da OAB a nível nacional, seja Conselho Federal, Conselhos Seccionais ou subseções. Atuarmos de forma unificada em algumas questões que são realmente de amplitude nacional. Agora eu queria que o senhor falasse a respeito dessa relação, dessa parceria com a Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização do Advogado. Na prática, digamos assim, aquelas questões que exigem uma resposta mais imediata, elas têm vindo diretamente para a Procuradoria. E aquelas questões que exigem um debate maior, um aprofundamento maior, um debate teórico ou uma definição de política, né, a respeito do assunto, né, de uma política institucional a respeito do assunto, elas têm sido encaminhadas para a comissão, né? Então, assim, intervenções, por exemplo, em processos judiciais ou intervenções em processos no CNJ, via de regra, a matéria já vem direto para a Procuradoria Nacional, né, embora alguns casos vá para a comissão. E nós temos também tomado cuidado de participar das reuniões da comissão. Então, nós estamos completamente integrados no trabalho. Está havendo um trabalho, digamos assim, perfeitamente harmônico, né, na medida em que, inclusive, se participa das reuniões e vai se dividindo na prática o trabalho, segundo, inclusive, a necessidade de maior ou menor urgência ou maior ou menor complexidade, né, conforme o caso. Doutor, na internet existe o canal de prerrogativas. O que os advogados encontram nesse canal? Qual é o objetivo dele? O canal de prerrogativas é uma criação já da gestão anterior e, na verdade, ele se destina a, digamos assim, a divulgar, né, nessa página específica os eventos relacionados à defesa das prerrogativas, tanto eventos do Conselho Federal quanto eventos das seccionais. Então, ou mesmo decisões judiciais que envolvam a matéria e tal. Então, o canal de prerrogativas, ele tem essa finalidade, ele tem cumprido essa finalidade, né? E tem, inclusive, divulgado trabalhos feitos pela Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas. Agora, para terminar, eu queria que o senhor falasse qual é a expectativa para o futuro da Procuradoria. Hoje, assim, nós temos um volume de trabalho já bastante grande, né? Nós temos tido muitos contatos de muitos colegas, nós já obtivemos alguns resultados, embora ainda, eu diria que modestos, como é o caso de intervenção em 2 processos judiciais onde houve elevação dos honorários de sucumbência, embora essa elevação não fosse para o patamar que nós entendemos necessário, que seria um mínimo de 10% em qualquer situação, né? Entendemos que não se aceita honorários advocatícios menores que 10% do objeto da demanda. Então, essas atitudes, esses atos que nós temos praticado e esses resultados que nós temos obtido, têm feito com que a atenção dos colegas no país inteiro cada vez mais se volte para o Conselho Federal e para a atuação do Conselho Federal, a atuação efetiva na defesa das prerrogativas. Então tem aumentado muito a procura. A nossa avaliação é que nos próximos anos vai haver um aumento assim, exponencial da atuação da Procuradoria, na medida em que os colegas estão compreendendo que este apoio do Conselho Federal, ele pode e vai ter, está tendo efetividade, está tendo resultado. Então deverá haver uma procura maior e nós, evidentemente, vamos estar adaptando a estrutura a essa necessidade. Dr. José Luiz Wagner, eu agradeço a sua participação no programa OAB Nacional e espero que dê certo, né? Que a Procuradoria tenha um bom caminho e defenda cada vez mais os advogados brasileiros. Eu que agradeço a oportunidade de participar e acho que essa participação no programa ela é também fundamental para a divulgação do trabalho da própria Procuradoria. Então, realmente, além de uma oportunidade, digamos assim, de se falar sobre o que está sendo feito, é uma oportunidade de se entrar em contato com milhares de colegas pelo país inteiro, né, e proporcionar este relacionamento. Uma coisa que eu queria destacar, né, só finalizando, é que na página principal da OAB existe um banner onde estão todos os dados, informações e forma de acesso, inclusive, à Procuradoria Nacional. Então, os colegas que tiverem interesse poderão utilizar esse banner com essa finalidade de entrar em contato conosco. Muito obrigada. A gente fica por aqui. Se você quiser mais informações a respeito da Procuradoria, você pode acessar o site da OAB, www.oab.org.br. Até a próxima!
E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional.